Oi, gente, tudo bom? Um dos melhores trabalhos investigativos e série documental dos últimos tempos, na minha opinião, é o seriado O Caso Evandro, que está disponível em 7 episódios na Globoplay. É um seriado que aborda a investigação policial por trás do caso Evandro, que foi um menininho de 6 anos de idade que foi sequestrado em abril de 1992, que fez uma grande repercussão porque envolveu várias teorias, inclusive de magia negra, fez um grande estardalhaço também porque as pessoas teoricamente envolvidas eram pessoas envolvidas com política, era a primeira-dama da cidade, a filha do prefeito, entre outras pessoas, e que foi um trabalho esplêndido de investigação, porque trouxe inclusive novidades para a investigação que nem a polícia levou, que nem foram usados no julgamento. Então, de verdade, foi uma obra que eu gostei muito, acho assim que ela precisa muito ser assistida, tem que ser valorizada, por isso que eu resolvi fazer um vídeo específico sobre o caso Evandro, mesmo já tendo passado umas certas semanas do grande hype, muita gente comentando sobre, porque realmente é um trabalho muito bem feito e pra mim, de verdade, é um dos melhores trabalhos de série documental já feitos em questão de qualidade, em questão de investigação. Eu vou falar bastante sobre esse trabalho aqui nesse vídeo. Antes da gente conversar sobre o caso Evandro, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito aqui no canal. Senão eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho inscrever-se. Aqui eu trago bastante vídeos sobre o cinema, sobre cultura pop em geral, seriados, sobre livros. Então se você gosta desses temas, esse canal é para você. Nesse mês de agosto está tendo muito vídeo, então para não perder nada, além de se inscrever, já clica também nesse sinalzinho de sininho, porque assim toda vez que tiver um vídeo novo você vai ser notificado, assim você não perde nada. Já me ajuda também e dá um like logo agora no começo do vídeo. Se você deixar pro final você vai acabar esquecendo. E esse seu like, esse seu joinha me ajuda muito na divulgação do canal. Aqui embaixo tá marcadinho todas as minhas redes sociais, me segue por lá, vou ficar bem feliz. E na caixinha de comentários comenta pra mim se você assistiu a esse documentário, se você já conhecia esse caso Evandro, se você já conhecia toda essa questão de supostamente magia negra, de sequestro, que envolve toda essa questão, comenta aqui embaixo e vamos trocar essa figurinha que é bem legal. Na série O Caso Evandro, a gente acompanha a história do pequeno Evandro Ramos Caetano, de 6 anos de idade, que desapareceu em Guaratuba, cidade litorânea do Paraná, em abril de 1992. A gente acompanha com detalhes tudo o que aconteceu, inclusive com encenações para a gente entender realmente como tudo aconteceu. Ele é filho de uma professora e ele acabou indo encontrar a mãe dele no trabalho e no caminho de volta para casa dele ele estava sozinho, ele foi buscar um Game Boy, um joguinho de videogame e ele não voltou mais, não foi mais encontrado. Aí toda a investigação começou a ser feita e entre várias coisas que foram acontecendo, foi também apontado alguns suspeitos. Só que a forma como esses suspeitos foram apontados também é uma coisa super complexa, porque envolve muito questão política. O Evandro, ele era primo de segundo grau, alguma coisa assim, do filho do ex-prefeito da cidade, que tinha perdido a eleição para o atual prefeito, que era concorrente, né? Eles disputavam, eles eram de partidos contrários. Então existia uma rixa entre essa parte da família do Evandro com a família atual que estava no poder. Se isso teve a ver ou não, as filhas do prefeito e a esposa do prefeito foram acusadas de estar envolvidas em supostamente uma seita que teria matado o Evandro. Porque 5 dias depois do desaparecimento dele, foi encontrado o corpo, supostamente do Evandro, que foi encontrado na floresta, decapitado, sem a mão, sem os pés, e faltando algumas partes do corpo, as vísceras, enfim, um caso bem deplorável. E ali tudo isso começou a ter uma grande repercussão na mídia, até porque os casos de desaparecimento de crianças em todo o Brasil era uma coisa muito grande na época. E isso chamou muita atenção, porque tinha essa questão do corpo estar totalmente mutilado, várias questões nesse sentido. E ali eles começaram a associar com teoricamente uma magia negra, então algo que não fosse muito convencional, algo que fosse ruim, que estaria envolvendo ali várias pessoas da cidade, entre elas a filha do prefeito e a esposa do prefeito. Isso foi o início da investigação, né? E no documentário a gente vai percebendo que muita coisa ali na investigação foi feita de uma forma muito precária. A gente tá falando do começo da década de 90, muita coisa ainda não tinha, e mais ainda, a gente tinha muitos resquícios ainda
da antiga ditadura militar, porque a ditadura militar acabou em 85, a gente está falando de um caso que aconteceu em 92, então muita coisa ainda estava ligado àquelas coisas de você pegar informações através de tortura, de questionamentos, então muito dessas coisas também foram levadas em conta, e isso é falado no documentário, porque as pessoas que foram acusadas acabaram confessando o crime, mas na sequência eles alegaram que eles só confessaram por causa de uma sessão de tortura. E várias coisas no documentário levam a crer que realmente isso aconteceu. Inclusive o grande ápice do documentário tá ligado a essa questão da tortura, né? Do que teria acontecido a esses investigados. Então todo o seriado é falando sobre o caso, mas mais ainda sobre a investigação e o julgamento do caso. Porque toda essa questão do caso Evandro passou por diversos julgamentos, inclusive teve absolvições, teve condenações, e o caso rendeu durante muitos e muitos anos. Tanto que até hoje, uma das sessões de julgamento que aconteceu ali desse caso é a maior da história no Brasil, para você ver que é um caso que realmente teve uma grande relevância. E o trabalho investigativo do documentário é fantástico. Sinceramente, como eu comentei no início, pra mim é uma das melhores séries documentais já feita, e ainda falo mais, que desse ano talvez seja a melhor, porque é muito bem feito. De verdade, eu como jornalista me senti muito orgulhosa da minha profissão, sabe? Porque você vê que teve todo um trabalho jornalístico real, sabe? De pessoas que trabalharam nessa investigação, que descobriram muito mais informações do que, por exemplo, a polícia, do que, por exemplo, o pessoal que trabalhou ali no julgamento ali daquelas pessoas envolvidas na época, sabe? E fazer também um trabalho muito livre de preconceito, sabe? Livre das amarras, dos preconceitos dos pré-julgamentos, porque muita coisa que também que contou na época é porque algumas pessoas que foram ali acusadas, se não todas, eram envolvidas com religiões de matrizes africanas. Então isso também na época pesou muito, porque era considerado errado. Muita gente até hoje tem uma visão deturpada da coisa e acaba olhando com olhares de preconceito, e isso também é muito levado em conta, né? E isso chegou ao extremo de ser levado a julgamento por causa disso. O trabalho foi iniciado não como um seriado para TV, né, por streaming, mas sim como um podcast. O podcast Projetos Humanos começou em 2018 e investigou, entre outros casos, o caso Evandro, que levou no total 2 anos de investigação. O projeto ele é encabeçado pelo jornalista e professor universitário Ivan Mizanzuki, e ele comenta, tá? Inclusive ele faz participação no seriado, né? Nesse seriado documental, o caso Evandro, comentando que isso tudo chamava a atenção dele desde quando ele era pequeno, porque ele morava no Paraná e lá, assim como no Brasil inteiro, mas mais lá até porque o caso aconteceu no estado do Paraná, as pessoas falavam muito disso, tinha aquela lenda de as bruxas de Guaratuba, né? As bruxas ali do Paraná, porque falava que estava tudo envolvido com bruxaria, com magia, e aquilo tudo sempre ficou na cabeça dele. E é engraçado que assistindo ao seriado eu tentei lembrar disso, porque quando aconteceu o caso Evandro, pelas minhas contas eu era muito criança, né? Eu era mais nova do que o Evandro. Então eu não lembro de tudo que aconteceu, eu era muito pequena. Mas, por outro lado, eu lembro do clima que tinha no país na época. Porque eu lembro quando eu era criança, rolava muito dessa coisa de ter que tomar cuidado, as crianças estão sendo raptadas, olha, as pessoas vão passar e vão pegar a criança. Eu lembro que na época tinha inclusive uma novela na TV Globo, eu não lembro qual que era a novela, que tinha uma personagem que passou a novela inteira em busca do filho dela que estava desaparecido. E aí usavam esse gancho para toda vez no final da novela mostravam umas imagens de umas crianças desaparecidas, quando elas eram encontradas aparecia. Então eu sei que o clima no país era esse. E pessoas que eu sei que são mais velhas lembram desse caso, né? Como eu comentei com os meus pais, eles lembravam desse caso Evandro. Então, de fato, foi um caso muito abordado pela mídia. E apesar de eu ter falado agora há pouco que me dá muito orgulho de ser jornalista e ver esse trabalho investigativo jornalístico que foi feito para o seriado, também me dá um pouco de decepção ver o quanto muitas vezes o jornalismo ele é sim escandaloso, ele se aproveita de sensacionalismo, ele se aproveita de meias verdades, e isso aconteceu muito nessa época também, porque os jornais eles acabavam abordando o assunto com o que hoje a gente chama de fake news. Eles informavam de uma forma muitas vezes sensacionalista, então isso foi péssimo também para as investigações, porque acabaram influenciando muita coisa nesse sentido. Então a população acabava sendo muitas vezes municiada de informações que ou não eram corretas ou eram meias verdades. Isso também atrapalhou bastante a investigação.
Uma coisa interessante também do seriado Caso Evandro é que ele não aborda só o caso Evandro, ele também mostra todo o contexto da época, né, tudo que acontecia em outros casos na época, mas especialmente o caso Leandro, que também é um caso de um menininho desaparecido. Ele desapareceu 2 meses antes do Evandro, mas como ele era filho de uma camareira, foi um caso que não chamou tanta atenção assim, só que ele repercutiu muito. Inclusive tem um episódio específico no seriado que é só pra falar do caso Leandro, porque teve outras amarras. Uns anos depois apareceu uma pessoa que supostamente era o Leandro, que tinha sido desaparecido e levado para Manaus. Então tem muita coisa em volta de tudo isso, para você ver que não é um caso simples. Eles tentaram tratar esse caso, o caso Evandro, como uma coisa mística, como se fosse uma coisa assim, eram bruxas que queriam fazer maldade, pronto, acabou. E vai muito mais além. O seriado, inclusive, mostra outros tipos de linhas de investigação, questão de rapto de crianças para roubar órgãos, as pessoas que acabavam raptando crianças para vender para estrangeiros, para adoção, entre outras coisas que na época não foram investigadas, sabe? Então existem 1000 ramificações que acabaram passando batido e que hoje em dia poderia ter sido realmente o fator principal que poderia fazer uma pessoa que era inocente ou não ser condenada ou não ser condenada, entende? Então é um trabalho que na época poderia ter salvo muitas vidas, poderia ter mudado muitas vidas e quem sabe ter pego de fato quem cometeu o sequestro ou assassinato do caso Evandro, né? Porque a gente ainda não tem 100% de certeza do que aconteceu, porque o caso Evandro não está solucionado. Existiu algumas condenações, algumas pessoas pagaram na justiça como supostas pessoas que cometeram assassinato, mas todas elas até hoje negam que tenham feito isso. Então a sensação que dá ao terminar o seriado é de que tudo isso ainda tem mais coisas por vir, sabe? Fico muito triste de pensar que a família realmente do Evandro, o quanto eles sofrem até hoje, porque provavelmente eles não se sentem injustiçados, eles não sabem de fato o que aconteceu com o filho deles e não devem sentir aquela coisa do tipo, resolvi a situação do meu filho. Assim como, por exemplo, o Leandro, que é essa outra criança que desapareceu 2 meses antes do Evandro. Tanto que mostra que o pai dele, inclusive, faleceu ainda com o sonho de encontrar o filho. Então é bem triste. O seriado ele não é um seriado pra cima, um seriado que te dê uma solução. Ele é muito triste do começo ao final. Você fica pensando a que ponto o ser humano chega, sabe? É muito triste, é muito forte, é muito real. E acho que por tudo isso, ele é realmente um documentário muito bem feito. Vale a pena assistir. Então é isso, gente. Fica como uma excelente dica para você que gosta de true crime ou fatos reais, né, crimes reais que aconteceram e foram narrados de uma forma documental ou de uma forma ficcional. Então, se você gosta desse estilo de programa, o caso Evandro é excelente, merece ser visto. Eu realmente tô babando o ovo porque eu realmente adorei essa obra. Comenta aqui embaixo se você também assistiu, se você gostou ou não gostou, o que você acha sobre isso, qual a sua teoria sobre esse caso. Eu tenho as minhas teorias, mas comento com vocês no comentário, prometo. É isso, gente. Um grande beijo e até o próximo.